Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Conte a Sua História. Hoje eu vou falar com a professora Alessandra. Olá, professora Alessandra. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer o convite e parabenizar você pelo canal. Achei uma ideia assim bem legal, né? De dar visibilidade para o professor. E estou aqui para contar a minha história, então, um pouquinho. Eu que agradeço a sua participação. Conte a sua história. Quem é a professora Alessandra? Então, eu me chamo Alessandra Bren, eu sou gaúcha, nasci e cresci e sempre morei aqui em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. Uma família de 5 irmãos, eu sou a mais nova. Tive uma infância assim bem feliz, bem tranquila, apesar de um evento assim que foi um pouco traumático, que foi a separação dos meus pais quando eu tinha 7 anos. E assim, eu tenho irmãos gêmeos que são 10 anos mais velhos que eu, né? Então teve uma fase ali de 10 anos sem filhos, daí vim eu, né? Então eu sou a temporona, como dizem. E a minha irmã mais velha, ela é professora aposentada e ela trabalhou assim a vida inteira na sala de aula, né? Também trabalhou na coordenação, direção de escola. Então eu sempre vi ela em função do diário de livros, né? Então essa minha afinidade, né, com a escola, com a sala de aula já vem desde aí, eu penso eu, né? E eu sempre falo da minha irmã porque, além disso, ela é uma leitora, assim, acho que é a maior leitora que eu conheço, sabe? Se ela fosse contabilizar tudo que ela já leu, seria, assim, bem surpreendente. Então, eu sempre tive acesso a livros em casa e revistas que ela assinava. E assim que eu aprendi a ler, tinha uma prateleira, uma estante, né? Na sala de casa, assim, que tinha enciclopédias, romances, toda espécie de literatura, né? Então eu comecei a ler muito cedo e vários estilos, assim. Então sempre gostei muito de ler. Então, como eu falei, né? Até os 7 anos foi tudo bem tranquilo, daí os meus pais se separaram, meu pai saiu de casa, a gente viveu uma fase, assim, meio conturbada, porque a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, nunca trabalhou fora, então ela não tinha uma renda, e aí a gente passou por algumas dificuldades. Mas depois a gente foi superando aos poucos, né, e aprendendo a conviver com isso. E eu estudei sempre em escola pública, né, fiz da primeira série até a oitava série na época, né, escola pública. E depois, daí, quando foi para passar para o ensino médio, como aqui na nossa cidade a gente não tem muita oportunidade de emprego e eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, ingressar na universidade naquela época, porque a gente não tinha condições financeiras, não é como hoje que você tem, né, mais possibilidades de conseguir uma bolsa, né? Então eu fui para o ensino médio na modalidade do magistério, né, curso normal, que daí era uma escola particular, privada. E aí lá eu entrei, mas eu não queria, sou bem sincera, sempre de contar que eu não era o meu sonho ser professora, né? Eu achava muito legal a minha irmã dar aula e tal, né? Mas eu não era o que eu sonhava para mim, né? Se eu pudesse, eu gostaria de estudar, assim, alguma coisa mais ligada à dança. Eu sempre gostei muito, né? Não tive oportunidade. Mas, enfim, era o que seria um caminho para seguir, né? Para conseguir uma ocupação, um emprego, né? Porque na época, com o magistério, eu podia trabalhar numa creche, numa escola de ensino infantil, né, educação infantil. E aí fui fazer, né, o magistério. E não era uma aluna, assim, muito que me destacava muito, né? Eu estudava, assim, para passar. E só que quando chegou, foi em 96, chegou a época do mini estágio que a gente tinha, que era um estágio de uma semana, né? Uma semana assumindo uma turma, né, de anos iniciais. E eu fui para o estágio, e foi nessa escola onde eu trabalho agora. E aí, quando eu entrei na sala de aula, que eu dei a primeira aula, para mim parece assim que tudo clareou, sabe? Porque eu vi que eu levei a aula que eu tinha planejado e os alunos me ouviam
e eles fizeram as atividades que eu tinha pensado, e eles gostaram, e daí ao longo daquela semana eu vi que eles estavam acompanhando, estavam aprendendo, e eu vi que aquilo era algo importante. Eu me senti, né, importante. E até foi uma surpresa para as minhas professoras, supervisoras, que comentavam, né, nossa, ela não era uma aluna assim que... Mas foi muito bem no mini estágio. E depois, no ano seguinte, eu tive daí o estágio mesmo de 6 meses, uma turma de terceiro ano também, nessa mesma escola. E fui, assim, muito bem, né, consegui trabalhar, assim, tudo que eu propus, né, tudo que era necessário, e foi, assim, muita aprendizagem para mim, assim, né. E daí, a partir dali, eu vi que realmente eu poderia ser professora, que seria uma forma, assim, né, de eu me realizar mesmo, né, apesar de eu nunca ter sido algo que eu sonhei, né, ser professora. Aí eu fiquei um tempo, assim, né, me formei, né, e fiquei um tempo sem conseguir colocação, assim, sem conseguir, né. E aí veio o concurso para o Estado, né, para professora do Estado. Naquela época não precisava de ensino superior, e daí eu fui fazer o concurso. Daí foi bem interessante, porque eu peguei, né, o edital, né, então a relação lá do que ia cair, né, na prova, e eu nunca tinha ouvido falar em Vygotsky, Paulo Freire, né, uma série de autores que hoje eu conheço, né. E eu não tinha como comprar os livros, então eu comprei só uma apostila e estudei. Estudei aquela apostila, decorei a tal da apostila de um cursinho lá. E aí chegou o dia do concurso. E a prova era assim, tinha 15 mil vagas, se não me engano. Não passaram 5 mil pessoas no concurso, porque foi uma prova, assim, ó, a nível de filósofo, sabe? Muito, muito, muito difícil, muito, assim, em cima das referências, né, que eles deram, de leitura, e eu tinha certeza que eu não tinha passado, que eu não tinha conseguido, né? E, para meu espanto, né, quando saiu o resultado, eu tinha passado em 13º lugar, e aí fiquei na expectativa, né, de ser chamada e tal. E aí demorou acho que 1 ano e pouco, e aí fui chamada, fui nomeada, né. E daí veio outro desafio, porque a turma que eu ia assumir era numa escola que aqui a gente chama de CIEP, né, que era uma escola da época do Brizola, que depois um governador acabou construindo aqui no Rio Grande do Sul, que foi o Alceu Colares, que eram escolas para turma integral. Então era uma escola muito grande, só que localizada num bairro, assim, bem complicado, que tinha todo um histórico, assim, de tráfico e outros problemas, né? E a turma que eu ia assumir era uma primeira série, isso em 2001, foi na primeira série, que tinha 13 alunos, e 3 professoras já tinham passado por essa turma, e nenhuma tinha conseguido dar aula para eles, porque eles eram alunos, assim, repetentes, né, que ficavam, tinha alunos com 12 anos na turma, né, na primeira série, que não se alfabetizavam, né, crianças com uma série de problemas, assim, de relacionamento, né, de limites, de tudo que você imaginasse, assim, tinha. E era essa turma que eu ia ter que dar aula, e eu ia ter que conseguir, porque eu não queria, eu precisava do emprego, precisava, né, eu tinha sido nomeada, eu precisava ficar. E não foi fácil, porque eu nunca tinha alfabetizado, o que eu aprendi no magistério não era suficiente, mas eu fiz o melhor que eu pude, né, naquele momento ali eu fiz o melhor que eu pude. E consegui, né, terminar o ano letivo e, enfim. Mas hoje eu olho e eu vejo, né, que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, e teria sido muito mais fácil, né, eu teria conseguido, de repente, ajudar muito mais aquelas crianças do que o que eu fiz naquela época.
E aí foi indo, assim, daí eu passei, depois no outro ano eu peguei uma turma, assim, bem mais tranquila, né, também, primeiro ano, primeira série na época. Me encontrei, assim, nessa fase da alfabetização, gosto muito de trabalhar, né, com primeiro, segundo ano. Aí eu troquei de escola, fui para uma escola mais do centro, troquei várias vezes de escola, sabe? Passei por 7 escolas, eu acho, aqui na cidade, né? E aí daí nisso eu iniciei a faculdade, né? Em 2001, daí assim que eu fui nomeada, no finalzinho do ano, eu fiz o vestibular e no outro ano eu comecei a faculdade de pedagogia. Fiz o curso de pedagogia. Também não foi muito fácil, porque eu tive o meu primeiro filho bem no meio do curso, na metade do curso, né? Eu tive o meu filho, que ele teve alguns problemas também de saúde quando nasceu prematuro e tal, então foi um pouco complicado. E eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Todas as noites, a faculdade é UPF, Universidade de Passo Fundo, é bem, assim, exigente o curso, né? E também sinto porque eu não pude aproveitar tudo que eu poderia ter aproveitado, né? Porque eu me lembro que eu amamentava o meu filho, né? Segurava com o braço esquerdo e no braço direito eu segurava um livro, escrevia resumo. Então, também foi outro desafio, né? Que eu tive que enfrentar. Mas aí consegui me formar e tudo. E assim, aprendi muito, apesar de, né, das dificuldades, aprendi muito no curso de pedagogia. E aí eu comecei a desenvolver projetos, só que no início ali, eram projetos simples, assim, né? Às vezes eu chamava até de unidade temática, pegava um assunto que eu via que era interessante trabalhar com os alunos e desenvolvia uma série de atividades, assim, né? A partir desse assunto. Não registrava muito o processo, né? Aí o que aconteceu? Eu gostava muito de ler a revista Nova Escola, que vinha vinha a versão impressa, né? Em todas as escolas que eu trabalhei, eu acho que era o governo que distribuía, que assinava, né? E aí tinha, e eu sempre lia, adorava. Teve até uma época que eu assinei para ter ela em casa. E aí eu comecei a ver o projeto, né? O Educador Nota 10. Comecei a acompanhar, comecei a ler, né? Como que os professores desenvolviam as práticas deles, né? O que era necessário para desenvolver o projeto, a importância de registrar. Aí eu pensei, um dia eu vou. Eu gosto, né? Gosto muito de estudar, gosto de ler, gosto de inventar as minhas aulas, os meus mini projetos. Um dia eu vou participar. E daí, em 2012, eu fiz um projeto assim, que ficou bem legal, que foi um jornal escolar no segundo ano. E foi um jornal assim que eu distribuí para toda a escola, né? Nós escrevemos, né, com a turma e tal, com vários assuntos, com entrevista, com pesquisa dos alunos, com reportagem no bairro, a gente foi, tirou foto dos problemas que tinha no bairro, escreveu a notícia, entrevista com os candidatos à direção da escola. Daí eu achei assim, bom, eu vou tentar, né, vou mandar para ver. E daí mandei. E assim, no Educador Nota 10, eles têm as fases, né? A primeira fase, você manda o projeto sem nenhum material que comprove. Se o teu projeto for considerado um bom projeto, né? Eles entram em contato e pedem que você envie, né? Fotos, registros, né? Que você tenha do projeto. E aí eu recebi a ligação para mandar, né? Daí fiquei toda esperançosa, eu tenho chance, né? Mas daí não foi daquela vez. E daí, a partir dessa primeira vez que eu participei, eu comecei a participar quase todos os anos, né? Participei em 2013, 2012, 2013, mandei de novo, me pediram também, né? Fui pré-selecionada, porque eles pediram, né, que mandasse o material. E daí, em 2014, eu desenvolvi o projeto de história com o quarto ano, que daí foi o projeto premiado, né? E aí foi uma experiência bem única, né? Porque você vê o teu trabalho ser reconhecido e isso é uma coisa que não acontece, normalmente não acontece, né?
Então foi bem, assim, gratificante, né? E depois também, né, em 2018, teve outra premiação que eu recebi, que foi o Professores do Brasil, né, com o projeto do segundo ano. Então, essa é a minha caminhada na educação. Eu não voltei para a universidade, né, não fiz mestrado nem nada, pretendo daqui a um tempo voltar, né, porque eu sempre eu tenho 2 filhos, né, o Vitor, que tem 17 anos, e o Arthur, que tem 14. Então, eu sempre optei por trabalhar só 20 horas, porque eu sempre coloquei a minha família e os meus filhos em primeiro lugar, né? Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem trabalhar 40 horas, 60 horas e dão conta da família e estudam e fazem tudo ao mesmo tempo, mas eu não consigo. Não tenho essa capacidade. Então, assim, eu consegui, né? Na verdade, é um privilégio que eu tive de poder trabalhar só 20 horas e acompanhar o crescimento deles de perto, né? Então, tá sempre em casa de manhã, né? E daí, agora que eles já estão grandes, eu estou pensando, né, em voltar para a universidade. Mas eu estou sempre lendo, estudando. A outra coisa que eu não contei, que vem depois, né, dessa parte das premiações. Com a pandemia, né, eu participei também bastante de projetos, assim, de elaboração de material didático para professores e para alunos. Na verdade, em 2018, eu participei do time de autores da nova escola, né, de história, que a gente produziu planos de aula. Então, também foi outra experiência maravilhosa, assim, que eu tive, né, de aprender com pessoas, assim, incríveis e produzir esse material, né, para os professores, que está disponível lá no portal da nova escola. E daí, em 2020, 2021, eu, com outras startups mesmo, acho que dá para chamar, né, a gente desenvolveu, então, materiais para alunos, experiências de aprendizagem, porque as crianças estavam em casa, né, tendo aulas remotas, e aí foram produzidos esses materiais. É um projeto chamado Simplifica, que é em parceria com a Fundação Lehman, a Google, e o Instituto o Amplifica. E depois também eu trabalhei com roteiros, né, aqui do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, que os livros didáticos, eles vêm com material que são os recursos digitais, e dentro desses recursos digitais tem os vídeos, né, tutoriais para professores e vídeos complementares dos conteúdos para os estudantes. Então, eu trabalhei também fazendo roteiros para esses vídeos, né. Então, eu tenho, assim, uma certa experiência com a produção de material didático. Eu adoro produzir material didático, que é uma coisa que a gente faz todo dia, né? O professor está sempre produzindo, mas nessas experiências, assim, eu aprendi a criar isso de uma forma mais sistematizada, né? Mais refinada, digamos assim, né? Então, essa é a minha caminhada, e eu continuo, né, sempre, assim, criando projetos, né, sempre atenta, assim, às necessidades de aprendizagem dos alunos, e seguindo. Ótimo. Você pode falar um pouco sobre esse projeto do samba ao funk, música brasileira em quadrinhos? Isso, então esse foi o projeto que eu desenvolvi em 2014 com a turma do 4º ano, na Escola Delfina Loureiro. Então esse projeto, ele foi desenvolvido no componente curricular História, né? E eu trabalhei a história do Brasil, mas abordando a música brasileira, né? Então, desde 1900 até a atualidade. Por quê? Porque os alunos, eles cantavam muito funk, gostavam muito do funk. E daí eu comecei a perguntar, né? Mas que outras músicas que vocês conhecem e tal? E daí eu vi que eles conheciam um pouco sobre a música brasileira, né? E aí eu fui trazendo para a sala de aula outros estilos. A gente fez pesquisa, assim, junto aos familiares, aos pais, né? O que eles escutavam quando eles eram crianças, né? Que tipo de estilo musical, como que eles escutavam, era no rádio, né? Porque dá para fazer essa comparação, né? Como que a gente escuta música hoje, como que era, então, na época lá da infância, adolescência dos pais. Então, a gente foi fazendo um resgate da história da música,
estudando os estilos, os principais cantores, artistas, e o que isso tinha a ver com as mudanças pelas quais a sociedade brasileira passou, né? O comportamento e a política também, porque a política também está presente na música, né? E a gente fez linha de tempo, fez várias atividades assim bem ligadas à história, mas também integrando leitura, escrita, né, sempre. E no final a gente produziu daí histórias em quadrinhos. Eles escolheram qual artista, qual música, né, o que chamou mais atenção, pesquisaram, voltaram para a pesquisa e produziram uma história em quadrinhos sobre isso. Depois a gente juntou e fez um gibi, né, um gibi com as histórias. E daí esse foi o que eu fui premiada daí no Educador Nota 10 em 2015. Mas o que levou você a criar esse projeto? Foi justamente porque eles não conheciam outras músicas, né? Eles cantavam muito, né, o funk na aula, na hora do recreio, e aí eu vi ali que tinha uma oportunidade de aprendizagem na disciplina de história, né? Mas envolvendo outros componentes também, né? E, claro, a criatividade, né? Sempre, porque o projeto, na verdade, o projeto ele vem agregar no nosso trabalho porque ele gera o engajamento dos alunos, né? O protagonismo deles. Por isso que você desenvolve o projeto, porque você não quer ficar no centro do processo, né? Para que o aluno fique no centro do processo. Você vai só organizar o material, você vai propor, você vai, né, mediar o processo, mas quem vai fazer com que o projeto aconteça é o aluno, é o estudante, né? Por isso que muitas vezes tem muito projeto que eu faço e que tu faz e tu acha que, nossa, eu vou levar essa ideia aqui e os alunos vão adorar. Vai ser um sucesso, vai ser... E chega lá e não gera interesse, não vai para frente e você acaba, né, encerrando antes do previsto, porque você vê que aquilo ali não está tendo muito sentido, né? E às vezes você tem uma ideia bem simples que tu acha assim, não, isso aqui os alunos nem vão dar bola para isso aqui, e tu leva lá e você se surpreende, né? Com a reação deles, né? Com o envolvimento deles. Então tem isso também, né? Que a gente precisa considerar. Você acha que um projeto ele nasce mais pela necessidade do professor ou pela necessidade do aluno? E se tem uma hora certa para a gente fazer um projeto? Boa pergunta, né? Eu acho que a necessidade do professor é a necessidade do aluno, porque o que a gente quer do aluno? A gente quer que ele aprenda, né? A gente quer que ele se envolva, a gente quer que ele descubra, que ele goste de estudar. Então, se tem um aluno, se os alunos têm uma dificuldade, né? Ou eles têm, às vezes não é nem a dificuldade, não é nem aquilo que falta para eles. Às vezes eles têm uma potencialidade, né, que você pode explorar através do projeto. Então, acho que é um pouco das duas coisas, né? Se você pensar na necessidade do teu aluno, que é aprender, né, que é evoluir, que é melhorar sempre, e você desenvolve um projeto para isso, você também está suprindo uma necessidade que é tua, né? E não sei se tem hora certa, eu acho que algo que é bem importante é aquilo que eu chamo de escuta atenta, né? Eu estou sempre prestando atenção no que as crianças estão conversando. Então, às vezes, eu estou lá no quadro escrevendo e eles estão lá atrás conversando alguma coisa. E eu fico escutando na hora do recreio. Às vezes, tu passa, eles estão num grupinho. O que chama a atenção do teu aluno? Né? Então, às vezes, daí nessa hora que é a hora de começar o projeto. E é na hora que eles demonstram interesse. Você tem que aproveitar. Mas para isso, você tem que estar atento, né? O professor tem que estar sempre atento para identificar isso. Há professores ainda que não gostam de trabalhar com projeto, acham que para atingir os resultados, os objetivos, é muito demorado. O que você poderia falar para esses professores, já que você é uma professora que trabalha sempre com projetos? Eu acho assim, que quando o professor ele tem uma certa resistência para não em fazer um projeto, né, em adotar essa metodologia, porque é uma metodologia, né? Eu acho que o professor está mais preocupado com o resultado, não com o processo. E quando a gente trabalha com projeto, a gente tem que estar sempre mais focado no processo, né?
É durante aquela caminhada ali que é o que importa. Claro que se der um resultado legal, né, que depois você vai querer mostrar para todo mundo, divulgar para a comunidade, para as outras turmas, excelente, né? Isso mostra que o projeto ele teve validade, que ele foi um bom projeto, bem pensado, bem planejado. Mas, para mim, o mais importante é o processo, não o resultado. Então, focar sempre no processo. Outra coisa, assim, depois que você começa a realizar os projetos, você vai, aos poucos, incorporando isso na tua maneira de trabalhar. Eu não consigo, assim, eu dou aulas, assim, às vezes, isoladas, como digo, né? Dá uma aula de um assunto, depois pula para outro, mas sempre chega uma hora que eu tenho que pegar um tema, algum interesse das crianças, e nem que seja fazer um mini projeto. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com eles alimentação. Eu poderia dar 2, 3 aulas isoladas, falando sobre alimentação e tal, mas não, eu vou começar falando conversando com eles sobre o cardápio deles, o que eles comem durante um dia, daí a gente vai pesquisar, daí a gente vai modelar o prato saudável com massinha de modelar, daí você trabalha a receita, daí você trabalha pirâmide alimentar, aí você vai puxando tudo, né, ali, e aí o aprendizado ele ganha mais significado do que se for uma atividade solta, né? Eu penso assim, eu percebo que quando eu trabalho através do projeto, a aprendizagem ganha mais significado, né? Para a criança fica mais fácil, fica mais coerente, né? Então eu acho assim, que para o professor que tem um pouquinho de medo, de resistência, às vezes parece que dá mais trabalho, né? Parece que dá mais trabalho você ter que parar, né? Pensar, organizar, planejar. Depois que você pega o jeito, você só consegue fazer assim. Eu tenho ideia para fazer um projeto, eu já vou lá e já é automático, justificativo, objetivos, atividades, material que precisa, até cronograma eu faço, sabe? Às vezes não dá certo, às vezes, né, tem um monte de projeto que eu pensei em fazer e ficou só no papel. Mas tem muitos que eu fiz e que deram certo, né? Então, você vai incorporando na tua metodologia. Isso que você acabou de falar seria um passo a passo de como se criar um projeto, não é isso? Eu digo assim, para mim, o principal passo, né, o mais importante no projeto é a definição do assunto ou do tema. Porque se você pegar um tema ou um assunto só porque você acha legal, ou porque está lá no teu programa, nas habilidades, ou não sei o quê, talvez não dê muito certo, né? Então, assim, tem que ser algo que seja significativo para o teu aluno. Tem que ser algo que gere interesse, né? Porque senão não vai se sustentar. Então, a primeira coisa, a definição do tema e do assunto. Tá sempre atento ao que eles estão conversando, as vivências deles, os interesses, né? E partir daí. A partir do momento que você define, né? Eu vou trabalhar, por exemplo, eu trabalhei agora por último as fontes históricas da família e da comunidade, e nós fizemos um projeto que a gente criou um podcast com relatos dos pais, dos avós, sobre a escola antigamente e tal. Então, só que antes disso, né, depois de definir o tema e tudo, você vai pesquisar. Você vai pesquisar e você vai reunir todo o material que tu pode utilizar no teu projeto. Então, livros, sites da internet, vídeos, músicas, todo o material que você tiver, que tiver relacionado, que você conseguir reunir, que tiver relacionado com aquele assunto, você já organiza, né? Porque daí você vai encaixando as atividades. E depois disso, daí eu faço assim uma relação, uma sequência, né? Das atividades que eu vou realizar, né? Com as crianças, que eu vou propor para elas, né? E sempre priorizando aquelas que colocam o aluno, a ação no aluno, né? Que ele pesquise, que ele procure, que ele crie, que ele pense, né? Que ele registre, né? Então, sempre a ação do aluno. E eu acho bem importante registrar, né? Registrar o projeto mesmo que você não vá participar de premiação e tal. Porque isso, para mim, é uma autoformação, sabe?
eu me considero autodidata por causa disso, porque eu tenho que estudar antes de realizar o projeto, né? E aí, durante o projeto, eu vou registrando, e enquanto eu vou registrando, eu já vou pensando, né? O que eu posso modificar no processo, né? Para ter um resultado melhor, né? E daí depois tu avalia, e daí você repensa, nossa, eu poderia ter feito diferente aqui, né? Aqui cabia uma outra atividade, eu não fiz. Então, isso vai te ajudando na tua formação, né? Você planejar, executar o projeto, registrar, avaliar. É que o professor, na verdade, ele é um pesquisador, né? Todo professor deveria ser, né, na verdade. É bem interessante, né, essa conduta de... Porque, assim, se tu quer que o teu aluno tenha autonomia, tu quer que o teu aluno tenha curiosidade, que ele participe, você também tem que ser assim, né? Se você for um professor que só vai lá e reproduz, e escreve no quadro, e pede para eles escreverem, copiarem no caderno, não tem como o teu aluno, né, ser diferente, pensar, ser autônomo. Que, na verdade, nós, professores, nós temos que ser exemplo para nossos alunos. É a mesma coisa na questão, assim, da leitura, né? As crianças não gostam de ler, os adolescentes não gostam de ler, mas se o professor não lê para a criança, se ele não se encanta com o livro, se eu começo a ler com eles, eles percebem que eu gosto, sabe? E eu gosto de pegar o livro, às vezes, ali, numa hora e começar a ler, e tu vê aquele olhinho brilhando, né? E prestando atenção na história, e ali você já ganhou o teu dia, né? Então, não adianta, é bem aquilo, né? O exemplo vale mais do que o que você fala, né? Na educação infantil tem rotina, e sim, a professora sempre ela faz leitura após o café. É tão interessante que quando as crianças voltam do café, ela já sabe que aquele momento é o momento da leitura, e todo mundo já se posiciona nos seus lugares. Se o professor, já aconteceu comigo, se eu não faço, eles perguntam, não vai ter leitura hoje? Criança de 3, 4 anos fazer essa pergunta. É muito importante a rotina para eles, né? É bem importante nessa fase. É muito importante a rotina na educação infantil, sim, e a rotina da criança em casa. Sim, com certeza. Agora, se a criança tem uma rotina na escola e ela não tem uma rotina em casa, então fica um desequilíbrio, né? Daí, às vezes, a escola não consegue suprir, eu sei como é que é. Não consegue mesmo. Agora, qual o papel da tecnologia? Eu acho sim. A tecnologia é muito importante, mas ela vem para facilitar, né? Se você está colocando a tecnologia no teu trabalho, nas tuas aulas, no teu planejamento, e ela está dificultando o teu trabalho, então ela não é necessária. Pode deixá-la de lado, sabe? Por exemplo, nesse projeto do podcast, né? A tecnologia foi incrível, porque aí a gente já tinha, né, já estava trabalhando com os grupos de WhatsApp com os pais, né? Então, a criança tem que pesquisar um relato, né, da família. Então, os pais já mandam ali no grupo, né, os relatos, e aí você usa a tecnologia para editar, que nem ali no segundo ano eu não tive muito a oportunidade, assim, de envolver eles na edição do áudio, porque eles não têm muita autonomia ainda, mas alunos maiores conseguem, né? Imagina você criar um podcast com alunos do 7º, 8º ano, eles fazem sozinhos, né? E aí depois publicar numa plataforma, né? Que daí a gente publicou no Spotify. E aí no próprio grupo do WhatsApp você volta lá e compartilha com os pais, né? Então tu tem... você recebe o material e você dá devolutivo para os pais através do mesmo instrumento, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito assim, se a tecnologia vem para ajudar, para agregar, né? Para melhorar, agilizar o processo, a gente tem que usar, se a gente tem disponível, né? Agora, se ela vai trazer problemas, daí eu acho melhor deixar de lado. E assim, a gente está sempre aprendendo, né? Veja só, durante a pandemia, o corre-corre que foi, todo mundo correndo atrás, né,
de aprender a gravar vídeo, editar e elaborar material, né? Então, muita gente teve que aprender, né, na marra. E que nem assim, por isso que o projeto é legal para o professor também, porque o professor aprende. Então, eu já aprendi a criar vídeo no YouTube, podcast, eu não sabia como é que fazia para publicar, então eu tive que pesquisar, né? Pesquisar como é que fazia, não sabia editar áudio, vídeo já tinha editado, áudio não, né? Então procurar qual o programa que eu vou usar, qual que é o mais fácil, né? Mais simples para você mexer e tal, né? Como é que tu vai fazer depois para subir, né? Esse material para a internet, qual é a melhor plataforma, né? Então tudo isso vai do professor ir atrás, pesquisar, né? E isso, a pandemia, eu acho que veio a contribuir, né, apesar de ter sido algo muito ruim, né, mas alguma coisa boa a gente tirou disso, né, que foi essa aprendizagem. Olha, na pandemia foi um sufoco para aqueles professores que nunca tiveram uma relação direta com o computador, com a tecnologia. Tem relatos de professores que ficaram doentes. Ah, sim, com certeza. Pela pressão, né? Porque assim, eu já tinha uma certa familiaridade, né? E também não foi fácil de aprender tudo que eu tive que aprender, né? E a gente teve formação nesse aspecto, assim, o governo aqui do Rio Grande do Sul foi bem competente, assim, eles deram uma formação muito boa, sabe? Só que tinha que ser tudo muito rápido, né? Estava acontecendo ali, os alunos precisavam de aula e a gente estava aprendendo a dar aula daquele jeito. Mas valeu a pena, né? Enfim, aprendemos. Eu vejo que a educação tudo é um pouco atrasada. Isso a gente já deveria saber. E infelizmente agora está sendo deixado, porque agora está voltando presencial, né? Por exemplo, os meus filhos, eles estudam em escola particular, eles continuam utilizando o Classroom. Eles só têm atividade e tarefa, né? O tema de casa que a gente diz, é só pelo Classroom. E na escola pública ninguém mais acessou, entende? Então, o que deveria ser mantido está sendo abandonado, né? Mas não deveria ser assim, né? A gente deveria ter incorporado. E essas plataformas foram gasto dinheiro. Então, deveria, sim, elas permanecerem na ativa, né? O que deveria mudar na educação? Tanta coisa, né? Eu acho que além de tudo que a gente já sabe que o principal, que é a valorização do professor, né? Desde condições de trabalho, estrutura, plano de carreira, salário, né? Até o papel que o professor tem na sociedade, né? Até esses dias eu estava lendo um artigo, né, sobre a falta de alunos nas licenciaturas, né? A diminuição de matrículas nas licenciaturas, porque qual é o incentivo que um jovem tem hoje em dia de ir cursar matemática, né, letras, para dar aulas apenas, ser professor? É muito pouco incentivo, né? Então, acho que isso acho que todo mundo fala, né? Valorização do professor. Mas eu vejo uma coisa assim, bem que precisava mudar desde a educação em casa, né? E também na escola, eu vejo assim as crianças no Brasil, né? Muito dependentes. Eu acho que a gente tinha que criar um ensino que fizesse com que as crianças fossem mais autônomas, sabe? E que a criança gostasse de ir para a escola. Porque o que acontece? Geralmente a criança gosta, né? Educação infantil, anos iniciais ali até 4º ano, por ali eles gostam. Depois eles começam a perder aquele brilho no olho da descoberta, né? De que é bom aprender. Então, eu acho que a escola tem que resgatar muito isso, do aprender porque é bom, porque é gostoso, porque quando você aprende você se sente bem, porque é importante, né? E não porque é uma exigência, né? Então, eu sonho com essa escola que seja um lugar onde as crianças não queiram ir embora e nem o professor, sabe? Eu sonho com essa escola. Às vezes eu consigo, na minha sala de aula, fazer isso. Até me emociono às vezes que falo. Mas em alguns dias isso acontece. E é muito bom. Mas eu queria que isso atingisse todo mundo, sabe? Todas as escolas. E quem sabe um dia a gente consiga, né?
Mas para isso tem que ter a valorização do professor também, porque senão, com o professor preocupado se vai pagar, como é que vai pagar a conta do mercado no final do mês? Um professor que não consegue comprar um livro para estudar. Aí como é que vai acontecer isso? Não tem como, né? Não tem como. Tem todas essas questões mesmo. Eu fiz uma entrevista com um professor há um mês atrás, daqui de São Paulo, e ele relatou que muitos professores estão endividados, que pegam empréstimos e o pagamento, a metade fica com o banco, porque o professor ele toma muitos empréstimos. Então, o salário dele fica comprometido. Como esse professor vai se atualizar, vai fazer uma pós, um mestrado, um doutorado? Não tem como, porque família, ele paga aluguel, ele tem várias contas a se pagas. Sem falar que olha o investimento que se tu faz, se você for cursar, né, um mestrado, um doutorado, é um investimento, né? E é trabalho intelectual, e é tempo. E aí depois, pro teu plano de carreira, o que isso daí vai reverter em salário? Aqui no Rio Grande do Sul, muito pouco, entende? Então, não tem um incentivo também para você melhorar, né? Para você investir na tua carreira. Então, tem que mudar também essa estrutura, né? O plano de carreira, né? Também. O nosso mudou, mas mudou para pior. É bem difícil mesmo. Eu fiz doutorado e foi tudo meu. Tudo que gasto foi meu, tempo, dinheiro, tudo. Mas eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento. Conhecimento, ele nunca é demais. Eu aprendi muito, sabe? Eu sou outra pessoa. Antes eu era uma pessoa e após eu sou outra. Ah, que legal. A quantidade de conhecimento que eu aprendi, as amizades, conheci novas pessoas, então foi muito bom. Eu não me arrependo de ter feito, faria tudo novamente. Chegava da escola às 14 horas, eu ficava até 1h da manhã estudando. Às vezes eu não escrevia, passava o tempo todo lendo. E terminava não escrevendo nada, porque não dava. Escrevia 10 linhas e ali paralisava, não sabia mais que linha seguir, e no dia seguinte retornar e dar continuidade. Então é muito trabalhoso. Mas está me inspirando já. Com certeza, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Eu não falei que eu escrevo também, eu tenho 6 livros publicados, assim, publicação independente, né? Tenho livros na Amazon e no Clube de Autores. Então, gosto também de escrever. Ótimo. Agora uma pergunta bem polêmica. O que é ser professor nos dias de hoje? Ser professor é ser um guerreiro, né? É ser uma pessoa, assim, que não tem medo de desafios, né? Ser uma pessoa muito persistente, muito resiliente, porque cada dia na escola é um desafio diferente que você tem, né, para enfrentar. Por mais que você esteja num bom ambiente, eu, por exemplo, agora eu estou numa escola assim que eu me sinto bem, com uma equipe gestora que valoriza o trabalho do professor, a minha turma é muito boa, a comunidade escolar assim acompanha assim no geral, né, a aprendizagem das crianças. E mesmo assim tem desafios, né? Então, o professor ele tem que ter muita coragem, ser muito resiliente, né, para conseguir enfrentar. Agora, para finalizar, você poderia deixar uma mensagem para estudantes, professores, toda a comunidade escolar e as pessoas que irão assistir? A minha mensagem é o seguinte, que a escola é um lugar muito importante, né? E isso foi comprovado que nos 2 anos de pandemia que a gente ficou afastado da escola. A escola ocupa um espaço tão importante na vida da gente, né? E estudar, aprender é bom, né? Aprender pode ser uma coisa divertida, pode ser uma coisa gostosa e ao mesmo tempo exige esforço, né? Mas quando a gente aprende, quando a gente ensina cada vez melhor, a gente transforma o mundo num lugar melhor, né? Pra gente viver. Valorize a escola, valorize o professor, estude tudo que você puder, aproveite todas as oportunidades que você tem para aprender. Muito obrigada pela sua participação, gratidão. Eu que agradeço, foi muito legal essa conversa. Eu tava precisando, sabe? Tava precisando conversar assim com alguém interessada pela educação, assim, engajada. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Isso aí, tem que seguir.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Eu comecei então a trabalhar o meu projeto do Samba ao Funk porque eu percebi que os alunos eles tinham bastante interesse pelo funk em geral, né? Eles cantavam bastante as músicas de funk na sala de aula e também falavam bastante dos artistas ligados a esse tipo de música. Aí quando eu questionei eles se eles conheciam outros estilos musicais, eles me disseram que conheciam, mas muito pouco, assim, né? Muito pouco da história da música brasileira em geral. Aí a gente começou o trabalho através de um questionário que eles levaram para casa, perguntando para os pais, para os familiares, que tipo de músicas eles ouviam, inclusive quando eram crianças. A gente organizou um envelope, arquivo, né, em forma de arquivo, e tudo aquilo que a gente fosse estudando sobre os estilos musicais, sobre os artistas, sobre as músicas, aquilo que as crianças destacavam como mais importante, ou que chamava mais a atenção delas, elas acabavam anotando e guardavam nesse envelope. Nós retomamos essas pesquisas e organizamos uma linha de tempo dividida por décadas. Foi onde as crianças puderam organizar todo o conhecimento trabalhado durante os meses em que o projeto foi desenvolvido. Eu sugeri então que a gente fizesse as histórias em quadrinhos, porque era uma atividade, um texto, um tipo de texto que as crianças estavam acostumadas a ler e a produzir. Eu fiz da Garota de Ipanema, foi criada pelo Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, e fiz do funk, do MC Gui. Nas músicas que falavam sobre ditadura, né? As crianças nunca tinham ouvido falar sobre ditadura ou sobre exílio, essas palavras, né? E a gente não precisa esperar que eles estejam no 5º, no 6º ano para ensinar esse tipo de conteúdo, né? Eu descobri da ditadura militar que não podia falar mal do governo, senão eles massacravam pessoas. Eu acredito que com o projeto desenvolvido, os alunos aprenderam bastante sobre a história do Brasil, mas de uma forma diferente. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um